Nesse vídeo, então, nós vamos ver as séries alternadas e o teste das séries alternadas, que é o último teste que a gente vai ver para convergência, para analisar a convergência das séries numéricas. Então, primeiro vamos definir o que é uma série alternada. Uma série alternada ela vai ser escrita dessa forma. O que muda aqui? A gente tem o menos 1 elevado a n ou o menos 1 elevado a n mais 1 multiplicado pelo an, que vai alternar o sinal dos termos dessa série, por isso que ela é alternada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Então, esse 1 sobre n é que é o nosso AN, no caso aqui. Isso daqui é o nosso AN. E aí, se a gente for abrir essa série, isso aqui vai dar, então, quando o n for 1, vai dar menos 1. Quando o n for 2, mais meio, aí menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5 e assim sucessivamente. Isso é uma série alternada. Como que a gente vai analisar se uma série dessa converge ou não? Então, uma das possibilidades, eu digo uma das possibilidades porque a gente pode analisar também a convergência absoluta, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Mas uma das possibilidades aqui é analisar aplicar o teste das séries alternadas. Então, o que diz esse teste? A gente tem uma série que é alternada, a gente vai dizer que essa série converge se essas três condições se verificarem. Então, o que tem que acontecer? Esse AN, que está multiplicando menos 1 elevado a n, tem que ser sempre positivo. Os termos AN, AN mais 1, AN mais 2, etc., tem que formar uma sequência decrescente. Então, a n mais 1 é menor ou igual que a n a partir de um certo n. E o limite de AN, quando n tende a infinito, é zero. Essas três condições têm que se verificarem. Se uma delas falhar, a gente diz que a série diverge. Então, vamos fazer como exemplo justamente essa série aqui que nós pegamos para exemplificar o que era uma série alternada. Então, eu vou trabalhar com esse exemplo aqui também. Vou pegar aqui, olha, a série menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito. Então, nós vimos que isso é uma série alternada. O nosso termo AN, nós vimos que é 1 sobre n. E o que tem que acontecer aqui para que essa série convirja? Então, nós temos que ter, esses termos têm que ser sempre positivos. São, né? O n começa do 1, tudo bem. Os termos 1 sobre n mais 1, etc., tem que formar uma sequência decrescente. Então, vamos fazer assim, olha. A gente tem a n. Deixa eu só colocar os itens que a gente está fazendo para verificar que eles são satisfeitos, né? Então, vou colocar aqui item i. A n é positiva, é sempre positiva. Item 2i, o que nós temos? A n é 1 sobre n. A n mais 1 é 1 sobre n mais 1. Eu tenho que mostrar que a n mais 1, no caso aqui, né, é menor ou igual do que a n a partir de um certo n. Então, vamos fazer isso. O que nós podemos dizer? N mais 1, eu posso dizer que é maior que n. Então, 1 sobre n mais 1 vai ser menor que 1 sobre n. Isso implica que a n mais 1 é menor que a n. Então, ela está tendo um comportamento decrescente. Logo, está satisfeita essa condição. A i está satisfeita, a 2i está satisfeita. E a última, a gente tem que verificar o limite de AN, que no caso é 1 sobre n, com n tendendo ao infinito. Ninguém tem dúvida que esse limite é zero. Então, essa condição também está verificada. Logo, pelo teste das séries alternadas, a gente diz que essa série aqui converge, satisfaz as três condições. Então, logo, a série converge
pelo teste, vou colocar assim, ó, pelo teste das séries alternadas, tá? Para não precisar ficar escrevendo tudo isso. Vamos fazer mais um. Se eu pegar agora, vamos pegar uma aqui, menos 1 elevado a n, né, para dar alternar o sinal, vezes 3 elevado a n sobre n ao cubo. Isso com n variando de 1 até infinito. Como tem esse menos 1 elevado a n, ele vai alternar. O sinal vai ficar negativo, positivo, negativo, positivo. Então, é uma série alternada. Então, uma das possibilidades de se analisar o comportamento dessa série é aplicar o teste das séries alternadas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, eu vou identificar quem é o AN. O AN é esse termo aqui. Esse é o meu termo AN. E aí, eu tenho que AN é positivo. N varia de 1 até infinito, isso aqui é sempre positivo. 2i. Eu tenho AN. Olha só, gente, se vocês perceberem direto, 3 elevado a n tem ordem de crescimento maior que n ao cubo. Então, na hora que a gente passar o limite aqui nesse AN, isso vai dar infinito. Já fura a terceira condição, que o limite tem que ser zero. Então, se você enxergar isso, já pode dizer que diverge, porque fura a terceira condição. Aqui eu vou fazer as três só porque a gente está aprendendo. Então, para analisar como é que eu estudo, né, se esses termos aqui que nos dá aí uma sequência, se essa sequência, né, a sequência que eu digo é a sequência AN, AN mais 1, AN mais 2, etc., se é decrescente ou não, porque a gente já faz o estudo das três condições, tá bem? Mas não precisaria. Se perceber aqui que o limite é infinito, já conclui que diverge. Então, o 2i, nós temos AN é 3 elevado a n sobre n ao cubo. O AN mais 1 é 3 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 ao cubo, né? Onde tem n, eu vou colocar n mais 1. E teria que fazer essa análise. Aqui, olha, só para ficar um pouquinho diferente, para verificar se essa sequência dos termos AN é decrescente, eu vou trabalhar com a derivada. Eu vou para a função real, vou estudar a derivada dessa função e verificar onde a derivada é negativa. Onde a derivada for negativa, a função é decrescente. Então, os pontos que estão sobre a função também estão decrescendo, logo a sequência seria decrescente. Vou pensar desse jeito, um jeito diferente de pensar, para que vocês tenham todas as formas, né, para depois ver o que usa lá em cada exercício. Então, eu vou pegar aqui, olha, f de x. Ao invés de fazer aquela análise, comparar o AN mais 1 com o AN, eu vou pegar f de x igual a 3 elevado a x, que é o meu AN, só que agora para real, sobre x ao cubo. E eu vou estudar essa função aqui, verificar quando que ela é decrescente. Então, eu vou fazer o seguinte, para isso a gente vai analisar a derivada. Quem que vai ser a derivada, né? Então, a derivada do numerador, que é 3 elevado a x ln de 3, tem que lembrar dessa derivada, derivada da primeira, vezes a segunda, que é x ao cubo, vezes x ao cubo, menos a primeira, que é 3 elevado a x, vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, sobre aí o x ao cubo ao quadrado, que é x à sexta. X à sexta. Essa é a minha derivada. A gente tem que verificar aqui quando que essa derivada é negativa, que aí é quando a função é decrescente. O que eu posso fazer aqui? A gente pode colocar o x ao quadrado, 3 elevado a x, né? Eu tenho aqui x ao quadrado, 3 elevado a x ao quadrado, 3 elevado a x em evidência. Aqui ficaria x vezes ln de 3, e aqui ficaria 3 sobre x à sexta. E a gente tem que estudar o sinal desse quociente. O que nós temos aqui? Olha, o x à sexta é sempre positivo.
Então, deixa eu só colocar. Isso aqui é sempre positivo. X ao quadrado, 3 elevado a x, também é sempre positivo. Então, eu teria que estudar essa expressão aqui, x ln de 3 menos 3. Então, vamos fazer isso. Tenho aqui, ó, x ln de 3 menos 3. Né? Isso aqui é igual a zero. Então, nós temos que ln de 3 vezes x é igual a 3. E aí, nós temos que x é igual a 3 sobre ln de 3. Então, para x ln de 3 menos 3, se eu for estudar o sinal disso, eu tenho 3 sobre ln de 3, positivo para valores maiores que 3 ln de 3 e negativo para valores menores do que 3 sobre ln de 3. Certo? Então, o que a gente pode concluir a respeito disso? Aqui é positivo, aqui é positivo. Ela vai ser negativa para valores menores que 3 ln de 3, porque x à sexta é positivo e essa aqui é positiva. Então, a gente pode concluir que f' de x é negativa se x for menor que 3 sobre ln de 3. Isso implica que f é decrescente se o x for menor que 3 sobre ln de 3. Então, a n, lá no caso que são pontos sobre essa função aqui, né? Ela vai ser decrescente, mas ela vai ser decrescente não a partir de um certo valor positivo. Né? Você tem ali o 3 sobre ln de 3, e para valores menores do que esse 3 ln de 3, que vai ser negativo, lá no infinito, ela vai ser positiva. Ela está crescendo. Então, não está satisfeita a segunda condição. O que nós temos aqui é o seguinte: a primeira condição se verificou, a segunda condição não se verificou. Então, por aqui, eu já poderia dizer que ela diverge. Mas aí eu vou fazer a condição 3i só porque a gente está aprendendo aqui. Então, vou lá para a condição 3i. Eu tenho que o limite de 3 elevado a n sobre n ao cubo, isso aqui é muito mais fácil de fazer, né? E aí não precisaria fazer o 2i, se já enxergasse direto aqui. Esse limite é infinito, que por sua vez é diferente de zero, então também a condição não se verifica, e aí a gente diz que a série diverge. Não se verifica, né? E a gente diz, logo, a série diverge. Então, ela diverge pelo teste das séries alternadas. Furou uma das condições para que uma série alternada tenha o comportamento de convergir. Logo, ela diverge. É assim que a gente trabalha com o teste das séries alternadas.